deixa as coisas para depois? Em relação ao seu estilo de vida, em relação à educação dos seus filhos, em relação a si próprio, porque às vezes a gente cuida de todo mundo, menos da gente. Às vezes temos atitudes tão rápidas e ajudamos tantas pessoas, tantas mulheres na igreja. Nós somos assim eficientíssimas com outras pessoas. Mas e com a gente? Como está as atitudes em relação a você? Como estão as atitudes em relação a você? Então vamos lá. Em Efésios 5, capítulo 5, versículo 15 e 16, fala assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Gente, isso é muito, 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 muito profundo. Sabe por quê? Porque aqui Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso uma situação que eles precisavam ter uma significativa mudança. Eles estavam vivendo imoralidades sexuais, impureza, ganância, isso nos versículos anteriores, né? Eles se deixavam enganar por palavras que não traziam frutos, eles estavam andando em desobediência por conta de ouvir outros conhecimentos que não era a luz da palavra de Deus, e também eles acabavam como se andando na escuridão. E aí Paulo vem em alerta, fala: olha, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida e não vivam como insensatos, não vivam como loucos, como não sabendo das consequências que aquilo traz para cada um. E não agir de forma impensada. Então, às vezes, a gente deixa tudo para a última hora. E você deve ter pensado assim: como assim? Essa live não era para começar às 8h45? Não, gente, eu coloquei 15 minutos antes justamente por causa disso. Para você se preparar e assim, se antecipar naquilo que você quer ver resultado na sua vida. Em muitos momentos, negligenciamos, porque às vezes a gente não encontra o tempo, não condiciona a fazer o planejamento. E eu me vejo nisso. Eu não estou aqui numa posição de certinha e dizendo assim: olha, isso nunca acontece com a nutricionista, nunca acontece com a Sabrina, mãe, esposa, amiga, enfim. Gente, isso acontece comigo. Eu estou falando aqui de experiência própria. Muitas vezes eu falo: vou fazer isso. Aí daqui meia hora eu arrumei outra coisa. E essa outra coisa me toma 3 horas para eu poder me organizar e voltar naquela coisa, às vezes talvez tão pequena, e eu não fiz. Eu não me comprometi em fazer. Então, isso é muito sério. Às vezes a gente vai passando, as horas chegam, quando você vê... Quem aqui já teve vontade, assim, de ligar para alguém? Falar assim: não, hoje eu vou ligar para essa minha amiga, quero falar com ela, quero ouvir a história dela, eu quero estar com ela. Aí, quando você vê, o dia passou. Quem aqui? Gente, é só eu? Não, né? Então, eu acredito que já aconteceu com você, de passar por situações que falar: eu vou fazer e não faz. Então, isso é pecado. Isso tem um nome que se chama procrastinação. Que a procrastinação, ela nos impede de viver a vontade do Senhor. Como está descrito aqui no versículo 17 do mesmo capítulo de Efésios 5. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Às vezes, às vezes eu costumo dizer assim: às vezes você tem aquela força de uma pulga, né? Vou fazer. E aí você acha que assim, que aquela vontade é suficiente para você começar, mas às vezes não é. Você precisa de algo mais. E quais seriam esses pontos que poderia te ajudar a trazer um caminho, a traçar uma rota para você ter êxito naquilo que você deseja fazer? E também para conhecer a vontade de Deus, porque às vezes para conhecer a vontade de Deus,
Às vezes precisa de um tempo. Eu estou lendo a Bíblia com os meus filhos, já comentei aqui nas lives anteriores, desde o início do ano, que, olha, eu fico até rindo. Eu estou um pouco atrasada, porque eu gosto de ler e ler um pouco mais demorado. Eu estou no meu tempo de ler a Bíblia em um ano, mas se eles querem ler 2 vezes ao ano. Aí a Sarinha, minha filha, e a Gabriela estavam falando um tempo, mamãe, como assim? Olha só que lindo Isaías 13, 14, dizendo sobre a vinda, né, a promessa, né, da vinda do Senhor Jesus para nós, e ela comentando aquilo de maneira assim tão com aquela experiência assim forte, sabe? Eu falei, filha, olha só que lindo, então lê para mim um pedaço. Aí ela leu, isso foi na hora de deitar, elas já estavam lendo, e eu falei, me conta então, o que aconteceu? E eu estou assim lá atrás, né? E eu falei, me conta. Aí ela me contou e tal, o que estava se passando por lá. Eu estou entrando em Crônicas e eles já estão em Isaías, hein? Imaginem. E eu falei, depois eu saí do quarto e pensei, gente, olha só que tremendo. Essas experiências que temos com Deus, mesmo que às vezes a gente não fazendo as coisas por fazer. Se ela estivesse lendo uma leitura só passando os olhos, ela não teria essa história para me contar. E às vezes isso acontece conosco durante o dia. Nós vivemos e passamos por momentos sem sentir, sem tocar naquilo que Deus quer que a gente toque, que são pessoas, às vezes olhar para alguma necessidade da nossa casa, às vezes é até um par de meia que não está guardado no seu devido lugar. São pequenas coisas que nos dizem quem nós somos. E procrastinar é algo muito ruim. Existe um peso sobre isso, porque nós vamos deixar de viver a vontade de Deus. Eu já coloquei em um outro momento aqui também, acho que até no artigo do Mulheres em Deus, porque são coisas que falam muito fortes no meu coração, porque eu já fui muito presa nisso e hoje eu luto para não ficar nisso, de viver na procrastinação. Justamente isso, né? Nós entendemos que conhecer a vontade de Deus, às vezes não é só o suficiente para me tornar uma pessoa ativa. Eu preciso buscar essa força de Deus para eu ser ativa, tá? No Senhor. Porque às vezes eu conheço a vontade do Senhor, como a gente já comentou aqui, que o nosso templo, que é o nosso corpo, né? O nosso corpo, que é o nosso templo do Espírito Santo, precisa ser cuidado, precisa ser alimentado corretamente, precisa fazer uma atividade física. Nós já falamos sobre proteção contra doenças, que a musculação ajuda a proteger metástases contra cânceres, que uma alimentação rica e colorida também nos protege contra infecções virais, bacterianas, contra depressão. Já falamos de várias dicas aqui que tornam e facilitam nosso conhecimento e nosso entendimento daquilo que precisamos escolher. Porém, às vezes nós precisamos lá atrás, né, de uma atitude que me faça ter posição para vislumbrar o resultado. Vislumbrar esse resultado, às vezes não é muito fácil. Meninas, nosso cérebro, como a gente já comentou também, é muito ativo em recompensa. Precisamos de recompensa, né? Quem aqui, acho que desde criança, né? Quando você tira um 10 na prova, o que você quer? Você quer parabéns. Parabéns, você conseguiu 10. Parabéns, olha, essa prova estava tão difícil e você conseguiu tirar 7. Parabéns. Então, em todos esses momentos, a gente tem essa... E é natural, né? Do cérebro desejar isso. Só que nós não devemos fazer isso de forma impensada, sem ver a consequência. Muitas pessoas estão sobrepeso há muitos anos, de maneira confortável,
porque não vislumbra a consequência, porque não vê o mal que está causando, não vê que os seus dias estão sendo remidos, né? Estão sendo diminuídos por conta de uma má alimentação, por conta de uma atitude impensada, porque além de não conhecer a vontade do Senhor, toma atitudes precipitadas de não desejar viver a vontade do Senhor. Conhecer a vontade do Senhor é importante e viver a vontade do Senhor é muito importante. Outros versículos que falam sobre zelo, sobre cuidado e manter uma vida correta e saudável, vamos colocar aqui, Romanos 12, 11. Nunca falte em vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Nunca falte em vocês o zelo. Então, o zelo, gente, é em tudo. Porque às vezes a sua cozinha está tão bagunçada que você não se acha nela. Às vezes a sua geladeira tem tanto entulho, tem tanta coisa que você às vezes nem come tudo aquilo e você tá ali sem se organizar, sem se preparar. Você acorda de manhã, o que eu vou comer? Ah, não, tem esse pão aqui. E aí come um pão puro, sem manteiga, sem pão puro, não, sem, como é que fala? Sem uma proteína, sem alguma coisa que te ajude a melhorar a digestão e a absorção daquela glicose do pão, porque não é errado comer pão. Errado é como, às vezes, escolhemos comer o pão. E quando não nos planejamos em relação até o nosso café da manhã, em relação à alimentação da sua casa, da sua família, isso pode acontecer. Você pode escolher atitudes impensadas e colher resultados horríveis. Às vezes você fala assim, nossa, hoje não deu tempo de preparar o almoço adequadamente, então vamos aqui no macarrão mesmo? Gente, quem nunca fez isso? Quem nunca? Então, quando você se planeja, você consegue elaborar um prato colorido, mesmo que tenha macarrão, mas que tenha também uma salada, que tenha uma boa qualidade de proteína. Eu estava lendo uma pesquisa que estão fazendo desde 2018, 2019, sobre o consumo de salsichas e linguiças. Por ser uma carne, entre aspas, né, uma proteína barata, e porque dá saciedade, e é vendida como carne, né, a linguiça e a salsicha, vamos dizer que é um substituto de carne, eles perceberam que o consumo está elevadíssimo. Eu não vou entrar aqui naquelas fake news de que uma salsicha é menos 5 anos de vida, tá? Porque isso não tem relação, tá? Com certeza, se você consumir muitas desses industrializados e outros, obviamente você vai ter doenças futuramente e, consequentemente, vai morrer mais cedo, tá? Mas não é por causa da salsicha. Vamos nos conscientizar naquilo que é correto. A salsicha é um alimento limpo, tá? Apesar de conter ali todas os restos, né, de carnes e às vezes cartilagens de alguns animais e a gente chama de chute, né, dentro da frigorífico, que são os restos de carne, frango, enfim. E essa salsicha, ela torna ali palatável por ser levada à cocção e o uso, né, o adicionado de conservantes, e ele é limpo, não é nada sujo, tá, gente? É só porque realmente vai ter proteína? Vai, mas e os conservantes, os corantes que tem ali? É tudo isso que nos faz mal, tá? E eles perceberam que as pessoas estavam comendo muito disso. E aí eles começaram a pensar numa recomendação. E qual seria uma recomendação para essas pessoas que não têm condições de comprar uma proteína de qualidade? Às vezes até mesmo frango. Às vezes você está aí reclamando porque você está comendo só frango e não está não conseguindo comer carne vermelha por conta do preço, por conta da atual economia.
E você está tendo que comer ovos e salsicha e linguiça, por exemplo. Então, qual seria a forma correta? Eles estavam pensando. E aí, eles sugeriram que seria, no máximo, uma salsicha por dia. Gente, isso não dá a quantidade de proteína ideal de uma refeição. Pelo mal que ela poderia causar, né, no nosso corpo, e a linguiça também, que é rica em conservantes e gorduras. Qual seria uma quantidade ideal para consumo? Seria uma unidade por dia de 50 gramas. Isso é muito pouco, em se tratando da necessidade de proteína de um indivíduo, tá? Então, olha só, eu tô colocando isso para você porque tem muitas famílias vivendo assim. Tem muitas crianças que estão vivendo à base de miojo. Sendo que minha filha ontem perguntou, eu fiz um cabelinho de anjo e um molho de extrato com carne, e ela me perguntou, mamãe, esse macarrão tá com gosto de miojo? Ela sabe que eu não compro aqui em casa, ela come quando tá na casa de alguém. Eu sei de algumas amigas que me fazem minhas filhas comerem miojo. E aí eu falo assim, gente, ó, estão comendo aí, mas na minha casa não entra. E aí, o que eu vejo? Por que é palatável? Porque tem mais gordura. E tem aqueles temperos lá que tornam o macarrão mais cremoso. E ela me fez a pergunta, mamãe, tem como ficar com o mesmo gosto do miojo, esse macarrão? Porque eu vejo que ele é bem parecido. Falei, filha, tem. E tem como usar os temperos para ficar igual. Mas e a proteína? Você comeria junto? Ela falou, acho que não. Eu falei, então, por isso que eu não faço. Porque se eu fizer o temperinho com um pouco de açafrão, lemon pepper, e um pouquinho a base, né? Quase nada de amido ali para poder dar aquela engrossadinha que dá no miojo. Eu já fiz, né? Isso uma certa vez. E por mais que eu faça isso, eu já vi que eles só consomem o macarrão puro e deixa de lado a proteína porque eles acham que não combina. É uma questão de paladar, né, do pessoal daqui de casa. Mas veja só. Então, aquilo que eu sei que não é bom, eu não posso trazer para junto de mim. Eu não posso ter no meu armário. Então, todas essas escolhas são importantes. Então, o que você tem feito? Qual zelo você tem feito pela sua geladeira, pelo seu armário e depois pelo seu ato de cozer, né, de cozinhar? Como tem sido isso para você? Às vezes, assim, eu costumo fazer isso, tá? No dia anterior, eu separo já qual vai ser minha proteína e o que eu vou compor. Às vezes, se é uma proteína que é melhor com somente um purê, eu já vejo se eu tenho a batata, se eu tenho a batata doce, se eu tenho a batata inglesa. Às vezes eu já sei que não, isso aqui combina com arroz e feijão. Então eu já começo a separar. E isso é importante para não te assaltar no outro dia. Porque às vezes é um roubo, né? Quando não planejamos o tempo. E isso é procrastinação. Se você deixa tudo para amanhã, para última hora, você vai escolher errado. Você não vai tirar o melhor, ok? Outro versículo, Provérbios 12, 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Às vezes você está sendo escrava desses industrializados, desses produtos que são fáceis, ou escravos de iFood, porque você não está se planejando, porque você não está cuidando da sua vida, você não está sendo zelosa e você está sendo preguiçosa. E isso eu percebo que tem sido uma escolha muito fácil. E não que o iFood não tenha sugestões de alimentação saudável, porque tem restaurantes que vendem no iFood que tem um cardápio mais saudável. Mas assim, aquilo não, com certeza, se você abre o iFood e tá ali 30 minutos para chegar uma pizza e 50 minutos, 100 minutos para chegar uma comida árabe, que é mais saudável, vou dizer assim, sabe?
que tem ali uma salada, um tabule, alguma coisa, você vai falar assim, não vou esperar 60 minutos, 100 minutos para uma refeição. Vou logo na pizza porque eu tô com fome. Porque você deixou para a última hora. E quando somos diligentes, somos zelosos, procuramos escolher aquilo que é melhor, eu vou me antecipar. Às vezes no domingo é melhor fazer isso, se você não tem tempo durante a semana. No domingo, vai à feira, compõe o seu cardápio, escolhe, lava os vegetais, lava as folhas, deixa tudo guardadinho na geladeira, às vezes picado ou congelado. Vegetais congelados, gente, cenoura, abobrinha, beterraba, brócolis lavadinho e branqueado. Você pode guardar congelado e em 30, 40 minutos você tem um almoço saudável e pronto. Ao mesmo tempo, coloca o arroz, o feijãozinho ali que você também já tinha congelado, já tinha feito antecipadamente. E um bifezinho, pode ser de frango, pode ser uma tilápia ou uma carne moída. Você refoga enquanto a água dos vegetais aquece. Então, em tudo isso é importante você se planejar. E não porque eu tenho dons de cozinhar, quem que me conhece sabe que eu tenho o dom realmente de cozinha, mas tem coisas muito simples para se fazer. E não é errado você consumir arroz, feijão e carne todos os dias e a salada. O errado é substituir uma refeição rica dessa por lanches, por salgados, por macarrão todos os dias, ou não se planejar, ou comendo pães, né? Tem gente que nem tem tempo para almoçar por causa dos home office, né? Durante o dia, acaba comendo qualquer coisa. Então, isso é importante, você se ter as mãos diligentes para governar. Provérbios 18, 19 também fala, quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Então, ninguém aqui quer ser encontrado fazendo as coisas relaxadamente. Agora, você ser chamado de irmão daquele que destrói o trabalho, gente, isso dói demais. Então, nós não vamos andar relaxadas, irmãs. Vamos andar diligentes, com as mãos firmes para trabalhar, para fazer o melhor para nossa família, para ensinar aquilo que é melhor. Não adianta nada ficar forçando nossos filhos seletivos, né, que às vezes acontece em alguma fase da vida eles serem assim, de maneira grosseira, com falta de educação, sendo que muitas das vezes nós é que não nos planejamos, nós é que deixamos para depois. E eu quero deixar também um versículo que está em 2 Tessalonicenses, que fala algo que mexeu muito comigo também. Tessalonicenses 3,10, que fala: quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos, quem não quiser trabalhar, não deve comer. Então, gente, é isso. Assim, vou colocar aqui bem nu e cru. Quem não quiser trabalhar, não deve comer. Porque aqui está dizendo a carta aos Tessalonicenses como apelo para uma vida adequada, né? O tema da minha palavra, da minha Bíblia está escrito assim. Vou ler os 3 primeiros versículos a partir do 6 que falam. E agora, irmãos, nós lhes damos a seguinte ordem em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós, pois vocês sabem que devem seguir nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhes dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Então, é sério, vamos trabalhar. Então, ter uma alimentação saudável em casa, ainda mais nos dias de hoje, onde tem muita coisa barata, industrializados baratos. Existem muitos industrializados que são a nosso favor.
Se você não assistiu algumas lives minhas anteriores, dá uma olhada sobre as escolhas, eu não lembro direito o tema, mas ali eu falei que tem industrializados que são benéficos para nós, é importante, a indústria está aqui para nos favorecer, eu amo alguns produtos industrializados, como whey protein, creatina, vitaminas, polivitamínicos, poliminerais que estão disponíveis para nós. Tem alguns ácidos de gama butírico que é muito bom para aliviar o estresse, a ansiedade, que são o GABA, a melatonina, então, que é um pró-hormônio, né, para a gente dormir bem. Então, tem industrializados que são excelentes para nós, precisamos deles, precisamos mesmo. Mas dentro da alimentação, se você conseguir fazer 80-20, que essa proporção é a que a gente usa para tantas outras coisas da nossa vida, mas se você fizer 80% da sua alimentação saudável e 20% utilizando esses iFoods, saindo com a família, você vai estar com a vida mais equilibrada, com a vida protegida contra doenças e sem a interferências desses estresses, né, do cotidiano que interferem nas nossas escolhas. Então, quero te convidar a pensar sobre não deixar as coisas para amanhã. E eu vou dar aqui uma dica muito importante. Então, no seu café da manhã, já prepara antecipadamente, um dia à noite. Já pode deixar na geladeira alguns ovos, ou às vezes até uma omelete já batida com tempero, para você não esquecer daquilo que você tem que fazer no outro dia. Já deixa separado os pães integrais que você pode comprar, que é um industrializado, você pode comprar, ou você pode fazer em casa. As panquecas, sempre deixa uma banana, né, a postos, né, para você fazer uma panqueca de banana. Às vezes, se você não tiver uma banana ali para adocicar, mas você pode usar um adoçante, uma canela, uma farinha de trigo mesmo, meio a meio, com uma branca e uma integral, ou fazer uma panqueca de aveia. Então, tem N formas. Então, já deixa separadinho do lado do fogão, ali, e quando você de manhã estiver fazendo a refeição da sua família ou a sua individual, não sei como você mora ou como você está aí, você já faz. Porque o ideal não é você trazer o contexto que só você precisa de uma alimentação saudável. Porque às vezes as mulheres têm um erro muito pontual nisso. Aí começa a colocar, principalmente para famílias que têm filhos adolescentes, começa a dizer, olha, eu não posso comer aquilo, não posso comer isso, não posso comer aquilo. E tem muitos adolescentes que estão tendo seletividades alimentar porque a mãe está em dieta o tempo todo. E sempre dizendo que não pode, ou que é calórico demais, então está despertando em algumas crianças e adolescentes alguns transtornos desnecessários. Então o ideal é usar a linguagem de alimentação saudável. Então, uma panqueca de banana com aveia, gente, serve para todo mundo, não só para quem quer emagrecer, não só para quem é obeso, por favor. Então, nós precisamos ter tanto uma boa linguagem em casa, como também estender isso para outras pessoas. Então, quando eu venho receber algumas pessoas em casa, eu vou fazer lasanha, eu coloco aveia no molho branco ali e ninguém está vindo. Eu coloco chia misturado na carne moída para fazer a lasanha. Não estou falando que uma lasanha é uma refeição livre, uma refeição que às vezes a gente come em dias especiais, enfim. Então, em todas essas coisas, há uma forma de você colocar para todos e não só para você. Não que você vai ficar limitando a vida das pessoas em viver da sua forma. Mas na sua casa você consegue fazer esse governo, você ter essa mão diligente de organizar, escolher o que comprar, escolher o que fazer e se antecipar. Já dei a dica do almoço, já dei a dica do café da manhã. E para o jantar, olha, às vezes eu costumo fazer assim, no almoço, e faço as indicações também. No almoço eu já deixo alguma coisa já preparada para a noite. Às vezes é até a mesma carne. Com uma carne eu faço um refogado, um picadinho com algum vegetal, e à noite eu só faço talvez ela refogada ou um estrogonofe com aquela outra parte, e já deixo tudo organizado para eu não chegar à noite e falar assim, nossa, eu não tenho nada para fazer. Gente, já aconteceu isso comigo e é desesperador para uma mãe
Ficar assim, gente, tá chegando o horário das 6, 19 horas e eu não tenho nada para preparar, eu não tirei, esqueci. Então, se você se antecipa, você consegue continuar oferecendo. E a gente estava fazendo algumas contas, existem sucos no mercado que são sem conservantes, apesar deles serem industrializados, estão ali, foram envasados de modo HT, ou às vezes até tem menos, um pouco menos de vitamina C, são vitaminas adicionadas por conta da indústria, por ter perdido, enfim, né? E eu fico pensando que, gente, tem gente que está consumindo refrigerante todos os dias porque o cardápio casa muito bem com refrigerante, né? Então, tem gente comendo hot dog todo dia, tortas todos os dias, e aí consome junto um refrigerante, porque fala que combina. Nossa, mas combina. Ai, combina pizza com coca. Ai, combina pizza com hot dog. E, gente, combina. É bom, não é ruim. Mas, e aí? Se você fizer a conta, 2 litros de Coca-Cola é no mínimo R$9. R$8,50, R$9, eu estou aqui em São Paulo, né? No interior de São Paulo. E aí? Não estou também te liberando para fazer o cálculo e comprar um refrigereco, hein? Um Dolly. Mas você precisa ver que tem sucos no mercado que vai dar o mesmo valor financeiro. Uma polpa de fruta congelada, um maracujá que você compra e corta ele, coloca nos potinhos, congela. Isso você está se antecipando, você está trabalhando para comer bem. E aí você vai bater ele com suco de limão, coloca ele num suco de couve, enfim, tem N formas para você fazer. E um maracujá, gente, rende uma jarra de 1 litro e 250 ml de 1 litro e 250 ml de suco. Então, são alternativas que às vezes a gente fala assim, não, comer fruta é caro, mas a Coca-Cola não falta. Então, gente, olha bem, vamos trabalhar. Não vamos andar sem encontrar relaxadas, fazendo coisa que não faz bem para a saúde, tá? Então, para voltar aqui e falar um pouquinho sobre Efésios 5, deixa eu voltar aqui, para a gente finalizar essa live, tá assim, né? Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Sejamos cuidadosas com o nosso modo de vida. Não vamos viver como insensatas, como pessoas que não vê a consequência, como pessoas que não entendem, mas como sábias. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Então, vamos aproveitar ao máximo as oportunidades. Gente, hoje eu tive uma confeitaria há 6, 7 anos atrás, e naquela época eu tinha muita vontade de trabalhar com confeitaria saudável. Gente, era como se eu estivesse colocando goela abaixo para as pessoas entenderem sobre a confeitaria saudável, e era muito difícil. E hoje eu vejo o quanto é fácil. Só na minha cidade aqui, que tem 80 mil habitantes, onde eu moro, tem 5 confeitarias saudáveis. 5. Olha, tem padeiro artesão aqui. E eu fico vendo assim, isso eu fico vendo em outras cidades. Eu tenho a cidade da tia do meu marido, lá em Itajaí. Tem cada pão gostoso, sem glúten, ou com farinha de amêndoa, ou pães integrais, que você pode comprar. Se você não souber fazer, gente, tem muitas alternativas e são gostosos para você mudar o seu paladar e elevar o seu nível de escolhas. Amém? Então, vamos trabalhar? Quero te convidar a andar zelosa pela sua casa, zelosa pelo seu corpo e ser encontrada diligente. Amém? Um beijo, tenha uma semana poderosa, que você consiga fazer a diferença aí na sua casa. Amém?